pai. E hoje recebendo aqui o Edson Luiz Alves dos Santos, ele que é o papai do Otávio. Otávio é uma criança maravilhosa, né? É especial, síndrome de Down. Está aqui caminhando por todo o estúdio já fazendo a festa, né? Parabéns, Edson, pela linda missão e função e família que você tem. Está junto com a esposa Franciele. Seja bem-vindo e obrigada, né, por nos atender nesse convite para essa semana aí. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite. É muito especial estar aqui, né? Representando esse rapazinho aqui que está correndo aqui atrás. Tá pelo estúdio inteiro caminhando agora. Aproveitar a oportunidade para trazer informação e conscientização, né? Como a gente está falando de uma criança atípica, como é definido agora. Eu acredito que a informação ela é muito importante, como a gente já conversou aquela outra vez que eu tive aqui. Então, trazer muita informação aqui dentro do possível e trazer uma conscientização para a galera aí. Maravilha. Nosso objetivo é homenageá-lo até, né? Porque o Edson esteve aqui quando a gente ouviu a Franciele sobre as mamães atípicas, né? Na Semana das Mães, enfim. Estava junto, família que está trabalhando em conjunto. E eu queria que você falasse para a gente, Edson, a chegada do Otávio, de que maneira impactou a sua vida? Que a gente sabe que um pouco mais, já impacta o ser pai, de qualquer forma, né? Agora a síndrome de Down talvez trouxe um impacto ainda diferente. O ter um filho já é um desafio gigantesco, né? Porque é o nosso primeiro filho e já vem com aquela questão, o que fazer, como fazer. Sem manual para ninguém, né? E é o dia a dia que vai mostrando. E aí o nosso caso, o Otávio ele foi diagnosticado no parto, né? Então a pediatra que acompanhou, retirou ele da sala e já ali a gente teve uma conversa que não é muito agradável, confesso. E informou, olha, ele tem características de síndrome de Down. E aí você fica sem chão completamente, normal, né? Então, assim, demora um pouquinho, tem até uma questão que é tratada na psicologia, que é o luto, né? Você fica ali, eu pelo menos foi 2 dias assim que eu fiquei sem rumo, sem saber o que fazer, literalmente. Falei, nossa, eu já esperava um filho, que já seria um desafio grande. E eu tenho um neném especial agora, o que fazer, né? Certo. Mas o que eu posso deixar para os papais atípicos aí? Não tem uma resposta certa, mas tudo que você fizer para o seu filho vai ser o correto. E é possível, tá? Dá para fazer maravilhas por essas crianças que são atípicas. Não se deixe se limitar pela condição, tá? E assim, aproveitando o canal que aqui atinge muita gente, síndrome de Down, para dar um rápido esclarecimento. Perfeito. É uma mutação genética no cromossomo 21. Nós somos compostos de 23 cromossomos, da mãe 23 e do pai 23. Então eles formam parzinhos. O cromossomo 1 da mãe com 1 do pai e assim vai. Só que na trissomia 21, no momento da formação do embrião, ele sofre uma mutação que em vez de ter um parzinho, ele cria mais um cromossomo. Essa mudança dentro da estrutura celular causa uma desorganização no indivíduo. Para exemplificar bem didático, imagina uma fábrica que tem que produzir 100 produtos e ela é obrigada a produzir 120, só que a capacidade dela é só 100. E aí vem as questões que a gente toma todo um cuidado, que é as questões de que pode ter o indivíduo de síndrome de Down, não é uma regra, mas ele pode ter uma condição de cardiopatia, um hipotiroidismo, umas questões voltadas para desenvolver leucemia mais fácil que o outro indivíduo. Então, assim, todas essas questões deixam os pais mais atentos a qualquer situação diferente, porque eles têm umas predisposições devido a essa mudança dentro da estrutura celular. Mas não pega, tá, gente? Não transmite, nada. O que eu peço, assim, para quem não conhece, assim, se deparou com um indivíduo com síndrome de Down, seja uma criança ou um adulto, haja com naturalidade, com normalidade, tá? Essa questão da trissomia acaba gerando algumas questões específicas da questão do síndrome de Down, que é um atraso no desenvolvimento intelectual, demora um pouquinho mais para andar. Então, assim, essa parte motora, eles tendem a ter a hipotonia, que é aquela criança molinha, tá? Não é o caso do Otávio, mas é uma condição que acontece bastante. Então, tudo isso gera um atraso no desenvolvimento, mas que não impede dessa criança ou desse indivíduo se desenvolver e estar dentro da comunidade normalmente. Hoje você tem pessoas com síndrome de Down dirigindo, sendo professores de educação física em outras áreas. Então, assim, eles só precisam do incentivo correto. Tá? Perfeito. Da mesma forma que uma criança típica precisa ir para a escola, aprender a escrever, ele só precisa de uma estrutura mais adequada àquela condição, que é a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, que vai dar condições desse indivíduo exercer uma vida
em comunidades sem nenhum problema. Como é que nós estamos na questão pública, que a gente sabe que a maioria das pessoas, a maioria das famílias não tem a condição de contratar esses profissionais para fazer esse serviço? Como a gente tem uma condição, graças a Deus abençoada, a gente consegue tratar isso tudo no particular, com plano de saúde e tudo. No público não teria? No público eu acredito que não. E eu volto a reforçar uma outra situação que eu acho muito importante depois de ser pai atípico, Sim. que o tratamento não deve envolver só o indivíduo. Só a criança. Tem que trazer a família para o meio dessa situação. Porque o pai e a mãe não sabem lidar. Não vem e aí tratam só a criança e o pai e a mãe ficam à parte, à margem daquela situação. E acaba, talvez, ao invés de deixando de contribuir quando poderia, atrapalha mais Perfeito. O desenvolvimento. Porque vai querer gerar uma superproteção, uma infantilização desnecessária que não existe. Então, assim, é do pai e da mãe, que cada um vai reagir de uma forma. Mas é importante conscientizar esse pai e essa mãe para poder desenvolver esse indivíduo de forma normal, sem nenhum problema. Ele vai ter umas necessidades, mas não são limitadores. Perfeito. E eu acredito que o serviço público não tem essa estrutura nem... mas aí a PAI ela já está voltada mais... É mantida, talvez, com um pouco de recurso público, mas sem a contribuição da comunidade não daria certo, Exatamente. Não teria como, né? E o indivíduo, ele tem janelas de oportunidade. Você não pode perder essas janelas. Esperar até quando vai ter a vaga para fazer, né? Não. Você tem a gente vamos uma cronologia do Otávio. Nasceu, a primeira questão, cardiopatia não tem hipotireoidismo. A gente começa a fazer uma bateria de exames. Sim, não tem, elimina, ótimo, graças a Deus, obrigado. Aí começa, vai fazer o tummy time, que agora em termo inglês, né, que é levantar, fazer aquela esfinge, que tem que fazer. Vai começar a rolar, rolou. Vai começar a sentar, sentou. Vai começar a engatinhar, engatinhou. Começa a sentar para fazer a postura, levantar para caminhar, também o fez. Mas a gente veio desde o 2º mês de nascimento dele com acompanhamento de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, que é um conjunto de profissionais que vai dar a condição dele. Que idade ele está hoje? Ele está com 2 aninhos. 2 aninhos e está caminhando. Da outra vez que ele veio, ele não caminhava ainda, né? Não, ainda não. Mas, olha só, e agora está ligado na tomada 220 aqui. Tá lindo, né? Maravilhoso. Uma outra situação importante que o Edson falou é com relação a tratar a criança, mas também ter esse direcionamento dos pais. E posteriormente, os próprios pais passarem isso para a família também, para o restante da família ser uma base de apoio, né? Ser um apoio e também saber lidar com a criança. Porque muitas vezes os pais começam a ter um posicionamento para que a criança se desenvolva, torne independente, enquanto os avós ou os tios ficam tratando como se fosse bebezinho a vida toda, Exatamente, né, isso é muito comum, gente. Dentro de casa ali, a gente acontece com os nossos parentes e familiares, a gente é corrigido pelos profissionais, né? Fala assim, não agir dessa forma, agir dessa aqui, que a gente vai ter um objetivo ali na frente, tudo em conjunto. E é normal dentro da família, porque ninguém está preparado, né? Ninguém sabe, né, gente? Não é por maldade, né? Precisa orientar. É desconhecimento, desinformação. Sim. Eu estou falando uma situação que hoje eu estou vivendo, mas eu, antes de ser pai e ser pai atípico, eu não tinha noção dessas questões. Você não parava para prestar atenção, a gente não presta atenção. É muito difícil alguém dar alguma opinião ou falar algo a respeito se não tenha vivenciado. É isso aí. Ou se pelo menos que a opinião seja balizada de alguma forma, que seja uma opinião com conhecimento. Mas daí a pessoa vai ter que ir atrás, ela vai ter que buscar, e normalmente a gente não faz isso, né? Não está no nosso meio, a gente passa um pouco desapercebido à parte, né? Vocês estão convivendo com isso há 2 anos, desde o nascimento do Otávio, no caso. Mas vocês percebem nesse período que a coisa está melhorando? O trato das pessoas em público, principalmente? Especificamente, vamos tratar do Otávio, a gente teve um assessoramento muito bom de profissionais. Então, assim, a gente tem vitórias quase que diárias, né, amor? Então, assim, é uma comemoração. Aí eu não sei te dizer se um filho típico, os pais comemoram da mesma forma que a gente comemora. Provavelmente não. Nossa, a gente viu, você acabou de ver o joinha. Esse joinha começou anteontem, vamos dizer assim. Então, é uma coisa assim que ele começou naturalmente. Alguém fez para ele mapeou aquilo ali, espelhou e foi lá e fez o joinha. Então, tudo isso para nós são pequenas vitórias que dão uma satisfação enorme. Ele foi em direção à porta ali e já fez toque-toque na porta. Sim, porque ele abrir, sabe eu que quero porta sair. Bate na porta, né? É fantástico isso, né? O coração enche de alegria. Agora você imagina isso, Marlene, replicar na saúde pública, ter uma estrutura... Para todos os pais e mães que têm essa necessidade. E o desconhecimento, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem os pais de síndrome de Down aqui em Sorriso e região, e é perceptível quando não se tem apoio, como que essas crianças ficam
um atraso em tudo que deveria estar dentro de uma normalidade para criança com Down, e elas estão muito aquém daquilo que deveria estar. A gente gosta de falar de todos os temas aqui justamente para provocar a mudança, né? Eu acho que é importante isso daí, o depoimento do que o Edson está trazendo aqui hoje é uma contribuição fortíssima nesse sentido. Você está nos mostrando aqui que é possível, né? E que se a gente conseguisse, como o senhor disse há pouco, replicar isso na saúde pública, seria fantástico de fato. Por isso que não dá para ficar quieto, tem que falar. São janelas de oportunidade, não dá. A criança, ela vai crescer. Se você tivesse que hoje começar aos 2 anos, o que vocês vêm fazendo desde que ele nasceu? Talvez ele não estivesse caminhando, talvez ele não tivesse com essas interpretações que ele já está, porque ele recebe muitos estímulos. Sim. Então, assim, são talvezes, mas que estariam muito próximo à realidade. Uhum. Ele poderia estar só engatinhando ainda. Uhum. Então, assim, eu acredito que... E a gente vê isso no dia a dia com outros pais, que ocorre que crianças hoje que têm adultos, quase adultos, né, amor? Uma vez nós conhecemos agora recente, que não consegue, não tem fala ainda. Que poderiam estar Porque vivia numa fazenda, algo assim, não tinha estrutura, e passou para o tempo e ele não se comunica verbalmente hoje porque não teve um estímulo necessário. Vou dizer, nós, enquanto comunidade, falhamos muito nesse aspecto ainda, né? Infelizmente. Você pode ficar... Sexta-feira tivemos aqui o Michel com o filho dele, um pai atleta que pratica atividade física junto com o filho, e hoje um pai especial, né? Tem um pai atípico, como tem as mães atípicas. Pai atípico não fala tanto, né, Edson? Como você não é um sujeito de correr da raia, é mais que merecedor do título e a gente só tem que parabenizar, né? Não, obrigado. Na sua rotina de trabalho, mudou muita coisa a chegada do Otávio? Mudou, Marlene. É assim, a gente, por essa condição e a gente ter que correr atrás e se buscar, então eu tenho que me ausentar um pouco mais do trabalho profissional, porque a gente tem que ter um zelo com a criança, né? Então a gente acabou indo atrás de geneticistas, de especialistas, para ter informação, para saber como lidar, né? Perfeito. E aí fica o reforço para os papais e mamães. São crianças maravilhosas, são indivíduos abençoados. Então, assim, corre atrás, busca a informação. Nós temos um grupo de WhatsApp, que nem eu falei aqui na região. Todo mundo se apoia lá. Não abandone seus filhos, suas esposas, pais. Eles precisam dessa figura paterna. E como é importante. Falando agora de como ser pai. A mãe cria uma conexão desde o ventre com a criança. O pai tem que construir essa conexão. Perfeito. Eu comecei essa conexão conversando com ele na barriga da mãe. E eu percebi que essa conexão existiu quando ele estava no berço, tirado da sala de parto, e vai para um bercinho aquecido lá para fazer os primeiros procedimentos, e ele começou a chorar. E eu cheguei do ladinho dele assim, filho, papai está aqui. E ele na hora parou, assim, reconheceu ficou, a sua voz. Reconheceu, eu só falei isso, filho, o papai está aqui. Olha só. E ele acalmou na hora, e dali para frente ele não chorou mais, e fomos pro quarto e correu tudo bem. Que maravilha, olha que depoimento então, assim, rico e importante. Sim, isso, essa conexão, né? A gente tem que construir todos os dias, e é todo dia mesmo, gente. E até hoje você trabalha para ter esse vínculo forte. E eu entendo que são complementares, a mãe e o pai, não tem como ser diferente. Perfeito, né? Isso é sempre, sempre, sempre. Por isso que eu falo, eu tive que me ausentar um pouquinho, às vezes, da atividade profissional, mas sempre que eu posso. Pediatra, fonos, a gente está sempre participando para estar junto e ter essas informações, né? E aí, Milena, já passa a palavra. Só aproveitando o gancho que a gente está falando dessa questão profissional, é importante que quem oferta o emprego também tenha esse olhar, né? Eu não sei qual é a sua condição, o senhor é empresário, trabalhador, não perguntei. Mas, independente disso, a gente não vive para trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para viver, então é preciso também se ampliar esse conhecimento, né? Eu sou bancário, tá? Então eu tenho meu horário comercial como bancário, dentro de uma empresa que me dá essa condição, que tem um programa de incentivo chamado Bem Viver. Perfeito. Que me dá uma condição totalmente diferenciada para o Otávio. Para atender o Otávio, já olhando para o Otávio. Ele tem um tratamento diferenciado dentro do meu plano de saúde. É o Banco do Brasil, só para vocês terem uma informação. Sim. Tem um programa chamado Bem Viver. E isso é fantástico, tá? É tem muito importante. Tudo é diferenciado para ele. Com certeza a empresa que se disponha a olhar, né, com esse carinho também vai ter o seu retorno. Você vai ser sempre um funcionário bastante dedicado para poder não perder essa condição para o seu filho, né? Com certeza, eu tenho todo o apoio, tanto do meu plano de saúde, que é vinculado à empresa, quanto dos meus gestores que estão aqui localmente. Perfeito. Não questionam, eles só falam, preciso na consulta, preciso tal coisa. Nós tivemos um afastamento não muito, há um ano atrás praticamente, que ele ficou 13 dias internado na UTI devido a uma pneumonia. Tem que auxiliar. E eu tive todo o apoio da empresa, dos meus gestores, que eu me ausentei totalmente. Eu simplesmente não tinha como.
A gente revezava, a Fran ficava um horário, pousava, ela saía, ia descansar, eu voltava, porque ele é uma criança que estaria em cima de uma maca e não poderia ficar sozinho. Tem que segurar, cuidar para que não caia. Tem que cuidar, porque ele estava conectado com respirador, com fios, com um monte de coisa. Ele tinha que ficar em cima de uma maca. Então foi um período bem... Um revezamento pesado para vocês bem intenso, dois. porque você tinha que interter a criança durante 24 horas. Importante. Diga, Milena, desculpa aí. Eu acho que ele já até respondeu o que eu ia falar, né? Mas vale ressaltar a importância, né, dessa presença paterna e o apoio com relação à mãe, porque muitas vezes as mães ficam sobrecarregadas, principalmente quando acontece de ter um filho especial, né? E a gente sabe que os índices são altíssimos de abandono de pais do lar quando vem o diagnóstico, né? Infelizmente, né? Na sua experiência, Edson, ainda existem pessoas que têm vergonha dos filhos nessa condição? Bastante, viu? Bastante pelo desconhecimento, tá? Isso é bem visível. As pessoas não sabem do que se trata. Acabamos de comentar sobre essa mãezinha que está ali numa comunidade aqui, que tem 3 filhos com síndrome de Down. E ela talvez nem tenha noção de que pode mudar a realidade aqui na deles. cidade, para nós, temos uma estrutura, entre aspas, precária para quem está no serviço público. Imagina essa pessoa que está ali na comunidade, que fica a 50 quilômetros aqui. Fazendo aqui agora é área descoberta na saúde, então, para ajudar mais um pouco. Tudo que essas crianças estão sendo prejudicadas no desenvolvimento delas, porque não tem assistência nenhuma. E a mãe não tem condições de sair de lá, trazer, não tem nem como. É um negócio assim... 3 crianças, você fica chocado, porque você fala, meu Deus, cara, podia ter uma estrutura mínima, não sei dizer, não tenho a resposta pronta para isso. Mas o gestor está aí para pensar na resposta. A gente não está ofendendo a ninguém aqui, estamos provocando reflexões sobre temas, porque são seres humanos como a gente. A mesma receita não vai servir para todo mundo. Precisa tem que ter essa essas noção. condições, essas peculiaridades têm que ser tratadas. E para ontem, para essas crianças, de novo, não ficarem à margem daquilo que seria uma vida digna para elas. Nessa distância da cidade, talvez nem tenha acesso, por exemplo, a PAI. A PAI atende síndrome de Down, né? Atende. Quando for necessário. O seu filho chega a frequentar? Não, ele não chega ainda porque ele ainda é muito novinho, né? Mas então, talvez venha a ser atendido por eles. Sim, por uma interação. Mas assim, como é mais voltado para o social, a gente acaba tendo um zelo. Fala assim, não, meu filho... Nós conseguimos dar uma condição. Eu não preciso tirar o espaço de alguém, Isso, você pensa exatamente. dessa forma, eu já posso colocar ele numa escolinha mais voltada, que tem uma equipe, trabalho inclusivo, uma equipe de inclusão ali, que vai dar essa socialização para ele. Muito então, eu acho assim, não acessar esse serviço, porque vai estar mais voltado para uma questão de pessoas carentes, né? Muito bem, um depoimento chegando aqui, parabenizar pela entrevista de hoje, sou mãe de especial, papai daqui sempre junto em tudo, nosso Daniel tem síndrome de Golden Hour. Mas é uma benção e muita superação. Já passamos muita luta, mas hoje, com 18 anos, ele se forma esse ano no ensino médio. Gratidão a Deus. Abraço para vocês. Parabéns. Aqui. Olha, que delícia, hein? Você já imaginou você recebendo aí o seu filho, erguendo o diploma? Estamos trabalhando para isso. Nós estamos construindo esse caminho desde que ele nasceu para ser uma pessoa independente, que é o que a gente se pergunta quando você senta no sofá e está dormindo lá. Eu olho para a Fran, ela para mim. E a primeira pergunta que mais assim deixa a gente com um certo medo, um receio, fala assim, e a hora que nós não estivermos mais aqui? Como que o Otávio vai estar? Aí você para, a gente para, não tem resposta, não há assim. Mas o que a gente está fazendo, de fato, construindo um caminho sólido para ele ser um adulto independente, lá na frente, com a sua profissão, com os seus relacionamentos que pode casar, tudo. Então, assim, a gente está construindo esse caminho dia após dia. Precisaria que todo pai, toda mãe fizesse essa reflexão ao sentar no sofá, ao invés de só talvez ficar no celular, cada um por si, né, Edson? Porque a gente vê muito filho desencaminhado sem síndrome nenhuma, infelizmente. Exatamente, não é só o atípico, né? Mas a criança, ela precisa de tempo. E o pessoal não está tendo tempo porque está tendo distrações com o celular, por exemplo. E criança dá trabalho, gente, não é... Antes de ser papai ou mamãe, você tem que decidir. Você tem que correr atrás agora que o Otávio está andando. Se você descuidar, você perde ele de vista. E cadê o Otávio? E aí já aconteceu aquela piadinha, né? Você olha assim, a mãe olha para você. Cadê o Otávio? Lá na casa da avó. Cadê o Otávio, amor? Ele estava com você? Não, eu tinha pedido para você olhar. Não, não vi. Cadê o Otávio? E aí já sai todo mundo desesperado. Lá atrás, lá brincando na casinha do cachorro já. E ele vai ligeiro mesmo, é normal. Ele é ligeiro, eles são muito rápidos. Isso é fantástico, né? Parabéns, a gente fica muito feliz de ouvir um pai
eu percebo aqui que você se realiza como pai. É uma missão, de fato, é uma missão talvez um pouco mais puxada do que para quem não tem uma criança com síndrome nenhuma, né? Mas eu estou pai. Eu vou ser o melhor pai do mundo que eu puder ser. Enquanto estiver, né? Para todos deveria haver esse pensamento. Como é que vai ser a vida deles quando eu não estiver mais olhando para eles? Porque eles crescem, eles tomam o rumo da vida como tem que ser, de fato. A gente ouvindo aí os podcasts da vida, diz que o melhor pai do mundo é aquele que se torna desnecessário. Isso. No início é meio chocante, confesso, mas depois que você para refletir, aquele bom pai é que tem um filho que sabe viver a vida com uma base boa de família, de bons preceitos. Perfeito. E o pai se torna e a mãe desnecessários. É o que precisa, é o que a gente deve buscar enquanto pai, enquanto mãe, né? Exatamente, essa é a nossa missão. Quer falar mais, Milena? Não, só agradecer mesmo, né, a presença do Edson aqui, que deu uma aula, né, pra gente. Com certeza. Uma entrevista riquíssima de conhecimento. E parabenizar mais uma vez a ele pelo apoio que ele tem com a Fran e que possa inspirar outros pais a terem essa mesma atitude, essa mesma responsabilidade, não só agora, como pensar lá na frente. O que vai ser do meu filho quando a gente não estiver mais aqui? Eu que agradeço a oportunidade e o convite, porque eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui, e esse canal é muito importante e atinge muita gente. Então, assim, quando chegou o convite, eu falei, nossa, que bacana. Que bom. Eu penso que é a oportunidade de eu falar de uma coisa que vai ser muito importante, de repente, uma pessoa escutando eu falando aqui pode mudar a vida de uma criança, e aí termos só alegria. Maravilha. A Tchely mandou, acho que é Tchely Regina Furlan. Tely Regina Furlan mandou o melhor papai que nosso Otávio poderia ter. Obrigado, tia. Mérito vosso. Obrigada. Olha, que satisfação receber você aqui, Edson, hoje, para a gente bater um papo bem tranquilo e não menos sério em virtude disso, né? Com toda a seriedade necessária. Exato. Eu volto a destacar aqui que todos os temas que a gente aborde aqui, eventualmente, têm justamente o propósito de plantar a sementinha, talvez, na ideia, no coração, no pensamento de quem tem o poder de mudar alguma coisa. Levantar a discussão, né? Porque enquanto ninguém fala nada, como diz uma tia minha, ninguém sabe o que o quieto quer, né? Isso aí, o quieto tem que falar. Então,